pessoal, hoje nós vamos apresentar um trabalho de química que fala sobre colóides. E minha equipe é Cris Aniero, Dorime, interimo ad appare dorime, ameno. Emily Hilary, Rodrigo Pereira. Oi! E eu, Carla Micaela. Então, pessoal, o que são colóides? Colóides são misturas que apresentam aspecto de solução, ou seja, de uma mistura homogênea. Mas, na verdade, elas são mistura heterogênea. Isso porque, embora não seja nítida a olho nu, a diferença das misturas coloidais podem ser observada mediante o uso de instrumentos, tais como o microscópio. Temos como exemplo o sangue, que apesar de aparecer homogêneo com o uso do microscópio, observamos que é formado por diversos componentes. Então, pessoal, antes que vocês se perguntem porque eu estou usando esse óculos aqui, estou parecendo uma mutante, é que eu sofri uma pancada no olho e está um pouco inchado, para não parecer tão feia. Para vocês eu resolvi colocar esse óculos, apesar de ser feia, mas dá um charme. Então, os colóides estão sim presentes no nosso cotidiano. Podemos citar alguns exemplos de colóides, como o creme de hidratante, o iogurte, o leite, o sangue, né, que Micaela tinha acabado de falar, tintas e até mesmo a geleia. É por esse motivo que alguns produtos químicos trazem a indicação de que devem ser agitados antes de serem utilizados. Isso deve ser realizado para unir as partículas coloidais. Coloidais, é tão bonito. E ao mesmo tempo, as misturas coloidais não se sedimentam de forma natural. Se colocarmos um colóide em um recipiente, as partículas não se depositam no fundo. Elas também não podem ser filtradas. Qual é o tamanho dessas partículas presentes nos colóides? Então, compreende a 1 em 100 nanômetros. Quanto equivale um nanômetro? Obviamente que um nanômetro equivale a 1 milionésimo de milímetro. Então, pessoal, dando continuidade com o que o Cris acabou de falar, os colóides eles permitem a passagem de luz entre eles, o que não acontece com as misturas homogêneas. Então, se apontarmos uma lanterna com um foco pequeno de luz em uma mistura colonial, é possível ver o feixe de luz atravessando todo o recipiente onde ela se encontra. Esse efeito chama-se efeito Tyndall. O efeito Tyndall é o efeito óptico da dispersão da luz pelas partículas coloniais, abordando no ramo da física química. Então, mediante a mesma experiência, é possível detectar também o movimento aleatório das partículas na mistura. Esse é chamado de movimento browniano. E vamos daqui a pouco fazer um pequeno experimento que mostra como isso é feito. Agora vamos falar sobre os tipos de colóides. Os colóides são classificados conforme o estado físico das partículas dispersas e dispersantes. Os tipos de colóides são aerosol, emulsão, espuma, gelo e sal. Aqueles que têm aspecto de solução. Aerosol, componente disperso, sólido ou líquido. Componente dispersante, gás. Exemplos: fumaça, neblina, nuvem, spray. Emulsão, componente disperso, líquido. Componente dispersante, líquido ou sólido. Exemplos: maionese, manteiga, queijo, sorvete. Espuma, componente disperso, gás. Componente dispersante, líquido ou sólido. Exemplos: chantilly, clara em neve, espuma de barbear, pipoca. Gel, componente disperso líquido, componente dispersante sólido. Exemplos: gelatina, sílica gel, pasta de dente. Sol, componente disperso sólido, componente dispersante líquido ou sólido. Exemplos: pérola, rubi, sangue. Bom, pessoal, então a gente percebe que somente o copo com água, que não é uma mistura colonial, ao passar o laser pelo recipiente, a gente não consegue enxergar
o laser atravessando a água, ou seja, a gente não consegue enxergar as partículas. Então a gente vai fazer o teste agora com um pouco de água com o leite, que se transforma em uma mistura colonial, e com isso poderemos ver as partículas. E ao misturar a água com um pouco de leite, a gente transforma em uma mistura colonial, que ao colocar o laser, é possível ver as partículas, ou seja, quando o laser atravessa e você consegue enxergar ele atravessando a água misturada com o leite, que é chamado efeito Tyndall. Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos Não, esqueci. Vai, grava, menina. Começa a falar. Pera aí, agora não. Não, para, Micaela, é sério. O efeito Tyndall, o que é o efeito? É o efeito. Não vem pra perto, não. E morreu.